selo Sesc no ano seguinte, que ganhou o nome de O Fim da Canção. Pode parecer um pouco despropositado, algo tão grande, algo tão pequeno, mas a ideia é que esses dois temas convergem, e fazê-los convergir, daí podemos tirar coisas novas. Isso porque, sobre o palco do Sesc Vila Mariana, naquele concerto, estavam não apenas o diretor artístico da orquestra mais importante do país, a OSESP, Arthur Nestrovsky, e também os dois que são provavelmente os maiores influenciadores dos estudos de música popular no Brasil, que são Luiz Tati e José Miguel Wisnik. Portanto, quando eles fazem um concerto, os três juntos, dão a ele o nome de O Fim da Canção, de alguma maneira, não é um curso, ali são só músicas mesmo, de alguma maneira essas músicas dialogam, dão uma resposta para essa discussão em torno do fim da canção. Esta é a ideia. Pois bem, a respeito do tema do fim da canção, evidentemente não foi o Chico Buarque que inventou isso, essas coisas já estavam no ar há algum tempo. O Chico Buarque, naquela entrevista, dizia que tanto ele quanto todos os músicos populares da geração dele eram melhores compositores naquele começo dos anos 2000 do que tinham sido na década de 60. Todos evoluíram bastante suas linguagens. No entanto, o público não estava nem um pouco interessado em ouvi-los, não queriam ouvir aquilo que tinham de novo. E o Chico dizia ali que se ele lançasse um disco novo e uma coletânea de sucessos antigos, ele perdia para ele mesmo. E ele dava como um possível sinal do fim da canção o surgimento do rap, que naquele momento estava com força total. Mas podemos pegar inúmeros exemplos de textos acadêmicos, teóricos mesmo pelos quais já se podia ver que algo diferente estava no ar. E eu diria que este fim da canção se confunde entre nós com o fim do compósito ou da sigla instituição MPB, que perdeu enormemente a sua força. Nesse sentido, há um artigo, só para dar um exemplo, um artigo do Carlos Sandrone, etnomusicólogo, hoje da Federal de Pernambuco, de 2001, está numa coletânea chamada Decantando a República. São 3 volumes de intelectuais de diversas áreas falando sobre a relação de música popular e política. O tom geral é de desencantamento mesmo. No livro todo parece que tem algo que ficou para trás, que passou. E o artigo do Sandrone é o que abre a série e chama Adeus à MPB. Com todas as letras, esse é o título, e para dizer que aquilo já passou. Dizia ele, na década de 60, 70, até um pouco de 80, alguém que dissesse que gosta de MPB, você poderia supor que ele teria na sua discoteca, desde Cartola, Nelson Cavaquinho, até Chico Buarque, Caetano Veloso, passando por Roberto Carlos. Enquanto que já no final da década de 90, alguém dizer que gosta de MPB não significa nada. MPB virou um nomezinho numa prateleira do mercado, e que não diz mais respeito a grande coisa. Se a gente pensar em como chegamos a isso, é claro que as explicações podem ser muitas e, de fato, não é uma situação simples. Mas eu lembraria aqui um artigo do Lorenzo Mami, o filósofo, que em 2007, o artigo era sobre Luiz Tati, inclusive, mas ele acaba falando sobre coisas muito maiores, e dizia ele ali, ele lembrava um artista norte-americano, acho que Robert Smithson, se não me engano, que na década de 60 teria previsto que a rede de signos na sociedade contemporânea vinha ganhando tamanha densidade, chegaria num tal ponto de saturação que formaria uma espécie de casca lisa e uniforme sobre a qual poderíamos ir de um lugar para o outro como se fosse um deserto incontaminado. Espécie de profecia, de fato, para muitos é isso que aconteceu na arte contemporânea, uma espécie de tudo equivale a tudo, citação, paródia e nada realmente possível de novo acontecer. Dizia ali o Lorenzo Mami que, com relação aos cânones da música popular brasileira, a gente poderia pegar um início no final do século XIX com Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, etc. E o arco se fecharia dos cânones da música popular em Chico Buarque e Caetano Veloso. Vejam bem, Chico Buarque e Caetano Veloso, estamos falando então já de gente que surgiu no final da década de 60, e não no que veio depois. Mas eu diria que aí o Lorenzo Mami
parece fazer, no mínimo, há uma correspondência entre o que acontece com a música popular e com as artes ditas eruditas, né, de uma linguagem que vai se desenvolvendo, toma consciência de si própria, começa a questionar seus próprios limites, até que chega num ponto de solução, em que nenhuma novidade é mais possível. Não que não tenhamos tido novidade depois da Tropicália, né? Evidentemente, o Clube da Esquina, por exemplo, faz grandes inovações em termos harmônicos ou de arranjo. Na Vanguarda Paulista, por exemplo, Itamar Assunção, ou Arrigo Barnabé, que vai aplicar o serialismo, a música popular. Mas a questão é que já é impossível gerar algum impacto a partir disso, né? Diremos, é como se aquilo é uma possibilidade dentre outras depois da Tropicália. Não pode haver um novo tropicalismo. Outro sinal de que algo aconteceu já por aquela época, se a gente pegar o arauto da nova geração, né, assim alguns o chamam, do século XXI, da música paulista que tem sido feita, né, com grande grau de inovação, de tentativa pelo menos, o Rômulo Frois, quando ele vai falar, ele teoriza bastante a esse respeito, e ele diz, quando ele vai falar sobre a situação de um compositor preocupado com inventividade hoje, a tecla é nós, pós-tropicalistas. E o tropicalismo aconteceu há meio século, mas, enfim, a situação está ali, já posta. No entanto, é evidente que a questão sobre o fim da canção não se explica só pela quebra de barreiras do tropicalismo, né? O tropicalismo, Caetano Veloso falava em retomar a linha evolutiva. No fundo, ele estava criando essa linha evolutiva, né, que vem do samba, há uma transformação da linguagem na bossa nova, ele se propunha a dar um passo além. O tropicalismo, no mesmo movimento que dá o passo além, acaba desmanchando a linha evolutiva. Depois daquilo, nenhum movimento parece possível. Só que se fosse só isso, estaríamos falando de o fim da canção na década de 70. E não foi isso que aconteceu, né? O compósito MPB ganhou sua força mais extrema na década de 70. Lá ele tinha um enorme poder de unificação, disso fala o Sandrone. Essa sigla foi capaz de um poder unificador gigantesco. Claro que isso está ligado a uma série de fatores, dentre eles, né, naquela época se formou uma espécie de frente ampla contra a ditadura na música através da MPB. Naquela época todo mundo era contra a ditadura, né, bons tempos. Mas, e aí o fato é que a MPB ganhou mais força do que nunca na década de 70. Se a gente se perguntar, então, o que mais pode explicar o fim da canção? Dentre diversos elementos, eu destacaria primeiro, as transformações do capitalismo e da tecnologia. A partir da década de 70, há um movimento enorme de fragmentação em todas as áreas, e a música popular não fica fora dessa. A internet, que possibilitou uma comunicação muito mais rápida, instantânea e variada, tirando, inclusive, o monopólio que as grandes gravadoras tiveram, pelo menos até a década de 80 e início da de 90. A produção também ficou muito mais barata, né? Se no início da década de 80 os independentes tinham enorme dificuldade de gravar um disco, hoje qualquer adolescente interessado nisso pode gravar do seu próprio quarto e ter alguma coisa. De modo que houve uma multiplicação e uma fragmentação gigantesca, e é muito difícil você ver qualquer unificação nisso, ou qualquer linha que se coloque. E, por último, não que sejam todos, mas eu destacaria mesmo a crise das identidades na pós-modernidade, porque, afinal, se essa sigla era capaz de um poder unificador, isso, sem dúvida, tinha a ver com certa tradição nacional, popular, brasileira e de esquerda, né? E, dentre outras identidades, os nacionalismos passaram a ser extremamente questionados no final do século XX, né? Por detrás da bandeira do Estado-nação, se notou que ela procurava esconder enormes e aberrantes desigualdades em termos sociais, de raça, de gênero e etc. Então, a própria ideia de nação abalada, aquela unidade que a MPB trazia, não poderia se sustentar. Daí, então, inclusive, nesse aspecto, é interessante a gente lembrar que o rap apareceu para muitos como sinal do fim da canção. O próprio Chico Buarque, na entrevista famosa, dizia que o rap talvez fosse um sinal de que algo novo estava acontecendo. E, de fato, isso já é um sintoma do desmanche da nação, né? Diremos que um dos fenômenos que acompanha o fim da MPB, essa crise do fim da canção, é certa impossibilidade de falar em nome dos outros.
Antes o cantor poderia falar em nome de toda a nação, agora não. O que acontece com o rap e outros movimentos é o próprio oprimido toma a voz, né, ganha lugar de fala, e há alguma falsidade em querer cantar pelo outro, querer falar em nome do outro, né? Se vocês notarem, o próprio Chico Buarque, que se consagrou por fazer letras associadas ao feminino, parou já há um bom tempo, né? Porque isso parece que já não pega muito bem. Nesse sentido, muita gente observando o fenômeno do rap, viu ali de fato, diremos, abraçou, muita gente que faz crítica estética de canção, né? Abraçou, de certa maneira, a ruptura nesse início do século XXI e colocou o rap como resposta a isso, e resposta convincente. Eu lembraria, por exemplo, a Cauã de Oliveira, que é professor também da Federal de Pernambuco, agora, no doutorado dele na USP, ele diz que o rap lança um novo paradigma, e ele contrapõe os Racionais a Caetano e Gil, né? O Caetano e Gil, se vocês lembrarem naquele rap Haiti, Tropicália 2, 93, que eles dizem: você no alto da casa da fundação, casa de Jorge Amado, para ver embaixo a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca. Ele está lá em cima, no adro, olhando para a massa que está ali e está triste com isso. Enquanto que na canção dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, você está dentro da prisão e o outro aponta a arma. E quem ouve aquilo tem que se colocar, ou você está do lado de quem segura a arma, ou está do lado, né, de quem está na mira. Isso é o que diz o Acauã, e aí diz, nesse sentido, o rap ganha uma força muito maior. Para ele, estética mesmo, estético-social, talvez na canção não dê para separar. A mesma coisa diz, por exemplo, Walter Garcia, professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que contrapõe muitas vezes os Racionais ao Chico Buarque, coloca o Chico Buarque, diremos ali, como ultrapassado ou radical, não dá tempo de falar, mas enquanto o rap seria revolucionário. Voltando ao fim da canção O Show, eu diria a vocês, não é nessa linha que estão José Miguel Wisnik e Luiz Tati. Ali há uma celebração da canção tal qual a conhecemos, e não uma proposta do fim dela. Nesse sentido, chamar o fim da canção ali é um drible deles para sair do sentido de final e passar para o de finalidade, né? A canção sempre existe, sempre existirá e sempre cumprirá alguma finalidade. Nesse caso, a finalidade sem fim do deleite estético. E, sobretudo, uma última palavra, se eles celebram a canção tal qual a conhecemos, não é para celebrar a ideia de nação que existia, que de fato se esfacelou, mas algo que existia nessa ideia de nação para eles, né, para Tati, para Wisnik, sem dúvida, para o Nestrovsky também, que eu chamaria de a comunicação entre lógicas múltiplas, ou, se quisermos pegar um termo da última mesa, a gambiarra. Ou gambiarricidade, o alto grau de gambiarricidade possível, né? Estou inventando, dentro da música popular. E o que eles celebram é isso, essa capacidade que a música popular teria de comunicação entre lógicas múltiplas, e desse sonho de Brasil que se foi, no mínimo, dali, quem sabe, uma promessa de felicidade. É isso. Abrimos agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar que cada minuto aqui é precioso. Só para entender melhor, porque você fala de canção, no fim da canção, mas conta da história da MPB. Mas os dois termos não necessariamente se sobrepõem, né? Dentro da MPB você tem a canção, mas também a canção fora da MPB. Se tem algum, ou o seu recorte é aí dentro desse círculo de essa tangência entre os dois modos da música, ou se pode falar do fim da canção fora da MPB também. Não sei, só para entender melhor esses dois termos que me pareceram muito aglutinados. Então, sem dúvida que dá para falar. Eles estão aglutinados mesmo, até porque para falar em 15 minutos, né? Agora, se a gente parar para tentar definir o que é canção ou música popular, é impossível. Vai depender sempre dos interlocutores. Enfim, há
uma dança constante entre significante e significado aí, que realmente vai depender de cada contexto aquilo que se considera. Normalmente, música popular, em geral, é classificada sempre em termos negativos, né? Ou com relação à folclórica, ou com relação à erudita, uma é o que a outra não é, se cai em tautologias muito facilmente. Então, o que eu pretendo é pegar esta tradição brasileira que se chamou de canção aí. Agora, o próprio Wisnik vai dizer que enquanto houver ser humano, haverá canção, e o Tati, o Zé Miguel e o Tati dizem a mesma coisa, que a palavra cantada é tão universal quanto a língua. E para eles, chamar isso de canção já está bom. Mas, claro, que eu acho, a MPB, hoje se sabe, né, foi capaz dessa unificação, mas só para uma pequena parte da população brasileira. Essa unificação não existiu, talvez, senão na cabeça deles. No entanto, ela foi, sim, capaz de, para essas pessoas, de fazer isso. Talvez ela tenha omitido, tanto quanto tenha expressado, né, não tenha dado espaço para outras coisas. Também, isso é bem problemático. No entanto, como foi essa tradição que montou e que agora está se desmanchando, é dela que eu parto, reconhecendo que pode haver um milhão de coisas fora dela. É só isso? Alguma outra pergunta? Bom, então a gente vai passar agora para a Franceila de Souza Rodrigues, da Unifesp, a invenção do cinema e as vanguardas artísticas. Obrigada, boa tarde a todos. Essa minha comunicação é uma parte da minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre o cinema, né, sobre dois conceitos que o Walter Benjamin trata no ensaio A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, que é o conceito de mimes e de jogo. E aqui eu vou fazer uma pequena apresentação que seria a relação entre o cinema e as vanguardas. É que o cinema, e aí eu vou me valer de uma professora americana chamada Miriam Hansen, que ela vai dizer que o cinema é uma arte que já nasceu vanguardista. Então, eu vou, enfim, vou me valer do Walter Benjamin e dos conceitos da Miriam Hansen. Bom, eu vou ler esse texto. Sempre atento às modificações conceituais ao longo do tempo, Walter Benjamin enfatiza, em sua filosofia, a historicidade do conceito de arte. O que entendemos hoje como arte nem sempre teve esse valor. Nas sociedades tradicionais, por exemplo, os objetos artísticos não eram voltados para a apreciação de suas qualidades artísticas, mas faziam parte de um contexto ritualístico e religioso que envolvia uma esfera de valores mais amplos. Para os gregos, segundo o exemplo do próprio Benjamin, a estátua de Vênus possuía unicamente um valor místico, não compartilhando o mesmo significado que ela possui em nosso tempo como um objeto de apreciação estética. Ao seguirmos os passos de Benjamin no ensaio Obra de Arte, notamos que os modos de percepção humana, em consonância com a ideia de historicidade do conceito de arte, possuem características que são condicionadas historicamente e, ao mesmo tempo, possuem qualidades universais que são comumente compartilhadas pela maior parte das pessoas de determinado período histórico. No interior de grandes períodos, a forma de percepção das coletividades se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, ou seja, não é condicionado apenas naturalmente, mas também historicamente. Sendo assim, não nos parece estranho que durante a exibição de A Chegada no Trem à Estação, a primeira projeção cinematográfica, algumas pessoas tenham desmaiado, outras ficaram estarrecidas ou saíram da sala de exibição com medo de serem atropelados pelo trem. Devemos estar atentos de que o modo de percepção nosso, é claro, configura-se de maneira diferente dos homens que viveram no final do século XIX. Consideramos como fora do comum a reação do público, que pela primeira vez assistia a uma projeção cinematográfica, porque estamos habituados, seja por meio da televisão ou do cinema, à exibição de imagens em movimento. No entanto, os modos de percepção da sociedade do fim do século XIX estavam ao máximo habituados à imagem fixa da fotografia, ainda não comportando em seu imaginário essa experiência com as imagens em movimento. Não devemos, portanto, nos surpreender com o fato de que, durante muito tempo, tenha se atribuído um caráter mágico ou mesmo de feitiçaria ao cinema, sendo os primeiros homens a projetar imagens pelo cinematógrafo, sendo considerados praticantes de bruxaria. Esse é um dos motivos porque, durante muito tempo, as exibições cinematográficas ficaram restritas a feiras de novidades ou de produtos esdrúxulos,
como dá o exemplo do Anatol Rosenfeld no Cinema, Arte e Indústria. E eu vou citar o Anatol Rosenfeld. Assim, o cinema se desenvolveu entre barracas de feiras, ao lado da mulher peixe e da dama sem ventre, entre círculos de cavalinhos, rodas gigantes, jogos de azar e tiro ao alvo. Fim de citação. É nesse contexto que Benjamin enxergará no cinema um campo fecundo de grandes transformações, capaz de possibilitar o surgimento de uma nova ordem social. Afinal, levando a modificação das relações sociais para a forma da obra de arte, o cinema consegue refletir as transformações dos modos de percepção do homem moderno, de acordo com as novas necessidades. Em consonância com a ideia de historicidade do conceito de arte, vai elaborar sua teoria cinematográfica e articular o cinema como uma prática cultural que mantém uma relação intrínseca com o modelo de organização social característico da sociedade industrial moderna. Benjamin mostra, nesse sentido, que o cinema surge no mesmo contexto de consolidação das massas urbanas, ou seja, no momento em que a população desloca em direção às cidades em busca de trabalho nas indústrias. Nesse novo modelo de organização do trabalho, em que diariamente as pessoas se relacionam com as máquinas, tem-se uma convivência que a todo instante suscita conflitos internos e somáticos até então desconhecidos. É importante notar que o cinema foi inventado num período de efervescência cultural, no qual emergiam movimentos artísticos de contestação aos modos tradicionais de produção e recepção de obras de arte, que a gente está começando a falar das vanguardas, né, na arte moderna. Essas práticas artísticas não se reduziam a categorias de estilo, mas reflexionavam no âmbito da estética fenômenos socioculturais recentes, como a produção e o consumo em massa, a expansão desenfreada das metrópoles ou a de captura de imagens pelo aparelho fotográfico. É um importante ensaio sobre as práticas artísticas modernistas, chamado Estados Unidos, Paris, Alpes, Krakauer, e Benjamin sobre o cinema e a modernidade. Miriam Hansen vai dizer o seguinte, cito Miriam Hansen: um elemento crucial a essa modernidade teria sido a capacidade de o cinema e a cultura de massa funcionarem como um horizonte intersubjetivo em que a ampla variedade de grupos, um público de massa heterogêneo, pudesse negociar e refletir sobre as contradições vivenciadas, bem como encarar de frente a violência da diferença e da mortalidade em vez de reprimi-la ou estetizá-la. Fim de citação. Nos primórdios da invenção do cinema, havia um questionamento corrente acerca das possibilidades artísticas desse novo instrumento. Conta-se que o próprio Lumière havia dito que o cinematógrafo seria uma invenção sem futuro, cuja apropriação comercial limitava-se a esse caráter novidadeiro. No entanto, no mesmo período, nas principais metrópoles europeias, a classe trabalhadora conquistava o direito à limitação de sua jornada de trabalho, usufruindo agora de uma pequena parcela de tempo livre para distração. Essa relação vai ser analisada também pelo Anatol Rosenfeld no Cinema, Arte e Indústria. Vou citá-lo. O cinema, por sua vez, não teria eventualmente ultrapassado o estágio de mera curiosidade e de instrumento científico para reproduzir o movimento se a sua invenção não tivesse coincidido com o desenvolvimento de um grande proletariado demasiadamente pobre para frequentar o teatro e os espetáculos não mecanizados. Fim de citação. O cinema vai se firmando como uma prática artística destinada a uma classe trabalhadora ansiosa por divertimento em seus momentos de lazer, aliando-se a práticas culturais democratizadas, por meio da qual a massa tem um prazer legítimo em entrar em contato com experimentações corporais que desafiam as leis físicas da gravidade, limites da compreensão natural, que jogam com a fragmentação e a dissolução do corpo humano. Pode-se dizer que o cinema é irmão das práticas circenses ambulantes, dos teatros de revista, enfim. O espetáculo se compõe em salão das novidades. Benjamin, por sua vez, pensa o cinema como um modo privilegiado de produção artística que restitui à esfera pública o prazer de vivenciar uma experiência artística. Ao assumir como parte fundamental de sua estrutura uma forma de ordenar a realidade que representa, nas palavras de Benjamin, a experiência preciosa e essencial ao homem do seu desajustamento em relação ao mundo, o cinema devolve à coletividade modelos atualizados de aprendizagem e de apreensão de sentido, podendo apresentar ao público frequentador das salas de cinema todas as contradições que a realidade porta em si,
é nessa estrutura que residiria o que ele fala da relação entre o cinema e a praxis. Ao mesmo tempo em que o cinema se consolida como principal meio de entretenimento das massas urbanas, o controle social exercido sobre os trabalhadores extrapola os domínios da fábrica, expandindo-se até momentos de descanso. Quando estão trabalhando diante das máquinas, que lhes sugam parcela considerável de sua humanidade, ironicamente, os trabalhadores se divertem diante de um aparelho que exibe uma representação dos sentimentos humanos. O cinema passa a funcionar como catalisador de possíveis tensões produzidas da convivência diária com essa segunda natureza. Na definição de Benjamin, no ensaio sobre a obra de arte, o filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais na vida cotidiana. Fim de citação. E assim, buscando restabelecer a parcela da humanidade perdida na relação diária com as máquinas, o cinema ascende como nova forma de arte, representando um entrelaçamento inédito entre sentimentos humanos e aparato tecnológico. Em consonância com os modos de organização do mundo do trabalho, a sociedade do fim do século XIX é fragmentada, não havendo espaço para a comunicação de valores ou mesmo de agregação de grupos em torno de significados que lhes sejam comuns. Nesse sentido, Walter Benjamin conclui em O Narrador. Cito Benjamin. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Fim de citação. Então, para uma compreensão dessa postura do Benjamin em relação ao cinema, é importante entender, mesmo que de forma sucinta, dois importantes conceitos talvez mais importantes do Benjamin, que são experiência e vivência. O conceito de experiência se refere a um momento histórico específico em que, diferentemente da ideia moderna de sujeito autônomo, a autocompreensão do indivíduo não está dissociada do corpo ao qual ela pertencia. O conceito de experiência está intimamente ligado à ideia de um saber compartilhado pelos pares de determinado corpo social, relacionando-se de maneira intrínseca com a arte narrativa. A forma narrativa, por sua vez, favorece a agregação de pessoas através da transmissão de valores comuns, de modo a compor um corpo social coeso, ou seja, a narração consolida valores aprendidos pela experiência coletiva como um saber que direciona a vida individual de cada componente do grupo social. Como diz o Benjamin, no Narrador, a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. Fim de citação. Portanto, há um caráter pedagógico e agregador na forma narrativa que traz, na sua essência, uma sabedoria a ser difundida dentro do grupo a que pertence. O conceito de vivência, por outro lado, é o que mais se aproxima da forma de constituição do sujeito na sociedade industrial, ou seja, no período compreendido entre a passagem do século XIX e século XX, que é o período da invenção do cinema. Porque já que há uma ruptura entre a autocompreensão do indivíduo e seu meio social. O conceito de vivência, desse modo, expressa a relação do ser humano imerso numa massa de desconhecidos com a qual não mantém vínculos de afeto. Conviver de maneira tão próxima com desconhecidos, como, por exemplo, sentar-se num bonde ao lado de uma pessoa que se vê pela primeira vez, é um exemplo do próprio Benjamin, né? Era uma realidade à qual os primeiros habitantes das grandes metrópoles não estavam habituados. Nesse contexto, a comunicação de valores entre pares abre espaço à vivência subjetiva de seres humanos, pessoas solitárias que não interagem entre si. Então, o cinema é inventado num contexto de atrofia da experiência e ascensão da vivência e, logo no período de seu surgimento, adquire um caráter pedagógico que responde às necessidades de seu momento histórico. Ele torna-se porta-voz dessas mudanças, encarregando-se de falar às massas, de ajudá-las a habituarem-se às exigências de uma vida em ritmo acelerado e descontínuo. O cinema, portanto, reflete no homem urbano o desejo de ver-se representado, de alguma maneira, constituindo um modo contemporâneo de narrar uma história, uma vez que possui em sua forma a função agregadora da narração que vai corresponder às necessidades da nova sociedade. O cinema torna-se o elo dessa geração que, modernamente destituída de seus valores tradicionais, se vê diariamente na relação direta com o desconhecido que é a máquina. Nessa sociedade em que o homem volta-se para dentro de si, em experiências individuais e solitárias, o cinema preservará como arte de recepção coletiva
a propriedade de agregar a massa de trabalhadores. Assim, ele vai assumir o papel de transmitir e narrar os valores dessa nova sociedade. Vou citar o Tarkovsky, no livro dele, O Esculpir o Tempo, que ele, né, pelo menos nessa citação, ela apresenta uma aproximação com Benjamin. O cinema foi a primeira forma de arte a nascer em decorrência de uma invenção tecnológica em resposta a uma necessidade vital. Foi um instrumento de que a humanidade necessitava para ampliar seu domínio sobre o mundo real, pois a esfera de ação de qualquer forma de arte restringe-se a um aspecto da nossa descoberta espiritual e emocional da realidade circundante. Fim de citação. Então, agora, para finalizar, representando um entrelaçamento inédito entre arte e aparato tecnológico, o fortalecimento do cinema implica na subordinação de uma forma de arte aos modos de produção de bens de consumo. A imagem em movimento transmuta-se em objeto de consumo, sendo responsável pela produção de uma espécie de transe coletivo ao tecer um elo entre homem e máquina. No entanto, essa relação entre arte e modo de produção capitalista não é uma prática exclusiva da produção cinematográfica. As práticas artísticas vanguardistas também se configuram tendo como parâmetros modos de organização industrial da modernidade, com suas mudanças bruscas nas condições de produção, transmissão e consumo de obras de arte. Isso aqui é uma tese da Miriam Hans. O cinema, então, seria engendrado em práticas produtivas em consonância com a experiência, ou, segundo as palavras do Benjamin, falando com a perda da experiência moderna que se expande, falando sobre a perda da experiência moderna que se expande de maneira global, de Tóquio a São Paulo, enfim. Nesse sentido, podemos concluir que o cinema é uma arte que já nasceu vanguardista, já que, assim como as práticas modernistas, ele reflexiona esteticamente essas transformações na organização do espaço urbano. Enfim, obrigada. Abrimos agora para as perguntas. Alguém? Bom, se ninguém vai perguntar, eu quero saber... Você falou que o cinema começa junto com o fim da experiência. Foi isso? É um processo, sim, fim da experiência. Você poderia falar um pouquinho dessa ideia de fim da experiência nesse período, ou bem brevemente? Então, não necessariamente o fim da experiência já vem falado desde a sociedade moderna, lá do bem anterior à invenção do cinema, segundo o Benjamin, né? Que ele associa a a perda da capacidade do... Enfim, não é um momento histórico definido lá. O Benjamin não chega e fala que teve um momento em que as pessoas viviam de forma mais agregada, em que a experiência individual ela refletia a experiência coletiva, que havia uma transmissão de valores, certo? Então, o cinema já nasce com o fim dessa de uma sociedade, a decadência de uma sociedade que seria mais agregada, certo? Seria a sociedade pré-industrial. Você pega o final do século XIX para o século XX, que já é outro momento da Revolução Industrial, certo? Que já está consolidando uma consolidação das grandes metrópoles. Você tem uma mudança, principalmente nas formas de recepção de obras de arte. Então, nesse sentido é que entra a questão da perda da experiência. Mais ou menos. Não sei se ficou claro, acho que não. Mais alguma pergunta? Bom, então, finalizamos por aqui. Muito obrigado aos dois que vieram. Muito bom.